Olá, irmãos, graça e paz, saudade de todos, saudade dos abraços que às vezes aconteciam no início do culto, no final do culto. Nós vivemos dias atípicos em nossas vidas e confesso que eu esqueci que era período de Páscoa devido a esses dias em casa. Talvez seja o dia de maior reflexão, o período de maior reflexão que a gente faz sobre a vida e a morte de Jesus, né? Esse acontecimento que para nós cristãos é sinal de salvação, que nós não teríamos se Jesus não tivesse morrido. E eu quero convidar os irmãos a cantar comigo, falando sobre depois da cruz, o que a cruz, o que veio depois da cruz significou para a vida da gente. Tenho certeza que significou salvação. Então vamos juntos cantarmos, entregar o nosso louvor, que tem sido só, às vezes, a gente se fala só pela internet, os cultos têm sido via web, mas tenho certeza que o Senhor tem observado cada vida. Nós vamos refletirmos juntos sobre o depois da cruz. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Somos nós, essa é a nossa história, né? Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi.
a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Tudo isso aconteceu. Foi? Depois da cruz. Graça e paz, meus irmãos. Uma boa Páscoa. Fique na paz. Queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. E o texto que iremos ler nesse momento é de Marcos capítulo 15, mas antes de ler, gostaria de compartilhar com você, porque estava pensando naquilo que iria falar e perguntando a Deus o que iria falar neste momento, para ouvirmos da parte de Deus, para vermos. E gostaria de falar para você que está aí sobre cuidado. Aliás, uma palavra que está em voga. É uma palavra muito importante para esses dias. A necessidade de cuidarmos uns dos outros, mas de também sermos cuidados conosco mesmo e de sermos cuidados pelos outros. Quem de nós não gosta de ser cuidado, de ser amparado, de ser protegido? Aliás, suplicamos a Deus a sua proteção, isso é legítimo, isso é bom. Isso é agradável, rogarmos a Deus, buscarmos a Deus em oração. Aliás, falar sobre cuidado, gostaria de abrir um parênteses. Continue se cuidando, evitando ajuntamento de pessoas, se controlando, seja criativo, faça as coisas em casa e se cuide do seu próximo, evite, a não ser que extrema necessidade de você sair. Não sei se você viu, mas ontem a notícia é que a terceira cidade que teve mais mortes, é de São Lourenço da Mata. Só perde para Recife e Olinda, são cidades bem maiores que a nossa. Portanto, proteja-se, proteja o seu semelhante, o seu vizinho, o seu parente, seu familiar, as pessoas em volta, proteja as pessoas. Essa é uma necessidade do ser humano, não apenas para esse momento. A necessidade básica do ser humano é ser cuidado, ser protegido, ser amparado, ser abrigado. E, inclusive, a proteção, o amparo, o cuidado é uma expressão do amor. A maneira do amor se expressar é cuidando. Não por acaso, o compositor da música popular brasileira, ele canta e diz em sua canção: quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Portanto, o cuidado, a proteção é um exercício do amor. Isso me faz trazer o texto, essa ideia, essa necessidade do amparo, em que Jesus na cruz, em Marcos capítulo 15, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 33. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em voz alta: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali, em seu momento na cruz do Calvário, em angústia, coloca diante do Pai a sua dor, a sua aflição, e a experiência do desamparo do Pai. É interessante até essa expressão e esse momento da cruz do Calvário, entre outros momentos de sofrimento de Cristo, que demonstra a mim e você o contrário do que alguns filmes, peças teatrais, inclusive pregadores,
Pessoas, quando vão falar sobre a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, enfatizam às vezes muito mais o sofrimento físico de Cristo. É verdade, Cristo sofreu muito fisicamente. Sofreu muito fisicamente, mas a dor de Cristo, da via do amor, o sofrimento nesse caminho, foi muito mais do que apenas a dor física. É tanto que os evangelistas, e a palavra de Deus, ela não vai falar do sacrifício de Cristo trazendo detalhes pormenores da agonia do sofrimento físico. Ela traz sim algumas situações, mas não apenas isso. Ela se remete a todo sofrimento por causa de mim e de você. Inclusive Isaías, os profetas vão falar o que esse sofrimento de Cristo traz consigo mesmo. Em Isaías capítulo 53, verso 4, a palavra de Deus diz assim: verdadeiramente Ele, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Toda espécie de enfermidade e dor que eu e você possa ter sofrido, Cristo carregou na cruz. Inclusive a dor do desamparo, a dor de ser abandonado, a dor e a angústia de alguém que é rejeitado, de alguém que espera o cuidado de alguém e foi desamparado. Cristo experimentou, para, como diz lá a carta em Hebreus, no momento da aflição, no momento da necessidade, Ele possa socorrer-nos, porque Ele se fez como nós, para sofrer como nós. Portanto, não há nenhuma dor que você possa sentir no seu coração, nenhuma mazela, nem a dor do desamparo, nem a dor de ser esquecido, nem a dor de ser abandonado, que Cristo não pode ter sentido na cruz do Calvário. Toda e qualquer dor que você possa ter experimentado, possa vir a experimentar, Cristo na cruz do Calvário experimentou inclusive a dor de estar sozinho, sem ninguém para amparar, sem ninguém para cuidar. Cristo experimentou, e esse grito de agonia ao Pai expressa exatamente esse Cristo que foi ferido, e foi ferido em desamparo também, em solidão, em abandono, para resgatar a mim e a você no tempo oportuno, quando necessitamos e que buscamos o seu socorro. Portanto, se você está aí me vendo e ouvindo, mas sobretudo vendo e ouvindo a palavra de Deus ao seu coração, pode ter certeza que Ele experimentou a dor do desamparo, para que você não sentisse só, sentisse amparado por Ele. Mas não apenas isso, o texto da palavra de Deus, também em Isaías 53, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O que o texto está dizendo é que Cristo foi desamparado na cruz do Calvário porque nós desamparamos a Deus, nós abandonamos a Deus, nós rejeitamos a Deus. Eu e você, cada um se desviou pelo seu caminho. Não desamparou a Deus como cuidar de Deus, que Deus não precisa do nosso cuidado, mas de ter rejeitado a Deus, de ter abandonado a Deus, de ter virado as costas para Deus. Aliás, Cristo já vinha experimentando isso pelo caminho, quando alguns que diziam seguir, na verdade ficaram para trás, quando foi chegando próximo ao martírio, a via cruz. Alguns foi ficando como Pedro, foi ficando lá na brasa quente, no conforto,
porque não queria experimentar o caminho da dor, da cruz, de ver o sofrimento do seu mestre. Aquele que dizia que daria a vida por ele, nega Cristo, e agora Cristo experimenta aquilo que todo ser humano faz, que acontece com todo ser humano quando abandona Deus, sente-se sem nada, sem vazio, desprotegido. Todo ser humano, quando vira as costas para Deus, por mais que ele busque nas coisas desta vida, ele não vai encontrar o amparo necessário. Então Cristo experimentou, por causa da minha iniquidade, por causa da minha transgressão, por causa do meu e do seu pecado, Cristo experimentou a ira de Deus sobre ele, para que eu e você não possa experimentar a dor total da ausência de Deus, que é o inferno. Cristo morreu por nós. Ele trilhou essa via do amor, para que eu e você não experimentemos a dor da ausência total do cuidado de Deus, da proteção de Deus, do amparo de Deus. Ele sentiu isso na cruz do Calvário, ele experimentou isso na cruz do Calvário, para que a gente não possa experimentar, porquanto ele nos ama, me ama e te ama. Por isso, querido, nós que viramos as costas para Deus, o mundo virou as costas para Deus. O mundo disse assim para Deus: não preciso de Deus, não quero saber de Deus, eu faço o que quiser, ajo do jeito que quiser, penso do jeito que quiser, falo do jeito que quiser, a vida é minha, não devo nada, se Deus existe, eu não estou nem aí para Ele. E aí está o mundo nessa situação, sem ter onde se segurar, sem ter onde se apoiar. Vai se apoiar em quê? Na economia? Vai se apoiar o quê? Na saúde? Vai se apoiar o quê? No sistema de saúde público ou particular? Vai se apoiar em quê? Nas riquezas desta vida? Vai se apoiar o quê? Nos títulos que conquistou? Vai se apoiar em quê? Nas grandezas do homem, que são vãs e passageiros, que bastam a calamidade, grandes e pequenos ficam aflitos sem saber para onde ir. Ontem um pai de família estava dizendo assim: pastor, a gente só pode se segurar em Deus e nas suas promessas, porque saúde, desemprego, pai de família ganhando menos do que ganhava e alguns já sendo demitidos, a situação econômica difícil, situação de saúde difícil. Onde se segurar? Nos governantes, A, B, C, em quem você quiser citar e pensar, é tudo ilusão, todos eles são passageiros, todos. Cristo sofreu a dor do desamparo, porque eu e você viramos as costas para Deus. Mas Ele sofreu para que você tivesse novamente o encontro com Deus. E assim como Cristo na cruz, após esse brado de dor, de angústia e de desamparo, por causa do meu pecado e do seu, mas após esse grito, como é registrado lá em Lucas, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Você também, onde estiver, aí na sua casa, onde você estiver nos vendo e ouvindo, pode dizer: Cristo, eu virei as costas para ti, virei o rosto para ti, não quis saber de ti tantas vezes na minha vida, mas eu entrego a minha vida em tuas mãos, entrego o meu espírito em tuas mãos. E só assim, mesmo diante da morte estampada diariamente diante de nós, para nos dizer de que eu e você não temos controle de nada, somos frágeis, mas quando colocamos a nossa vida na mão de Deus, a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque a minha e a sua vida está nas mãos de Cristo. Por isso que Cristo diz: aquele que vier até mim, de nenhuma maneira lançarei fora. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e ninguém as toma, ninguém as rouba, ninguém as leva. Portanto, é nele
é por causa do sofrimento na cruz que Ele sofreu por mim e por você. Podemos dizer que estamos seguros na mão de Deus. Que podemos dizer, como disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Segure-se em Deus. Coloque a sua vida na mão de Deus. Deus nos abençoe. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Que Deus nos abençoe, que essa canção inunde o vosso ser e o vosso coração. Queridos, nós vamos orar nesse momento final agradecendo a você que está aí nos ouvindo e vendo e recebendo a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus nessa semana chamada Santa, nessa via de amor de Jesus, nesse caminho traçado de amor de Jesus, na sua morte, na sexta, no sábado e no domingo. Amanhã, portanto, será às 17 horas. Hoje às 3 horas, referente ao horário em que da morte de Cristo Jesus, conforme registrado no Evangelho de Marcos, que lemos, e amanhã estaremos aqui falando às 17 horas e trazendo a mensagem, ouvindo canções como essas belas ao seu coração. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por sua vida
E você pode também nos ligar. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não o fez, você pode abrir o seu coração onde você estiver e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você desejar fazer algum pedido de oração, que possamos orar por você, você pode ligar para um dos números. Aqui nós estaremos orando por você e com você. Então, que você possa estar abrindo seu coração, que possamos ter aprendido esse dia com a mensagem do Evangelho da Cruz. Não existe, há muitos cristãos que querem viver apenas a glória, a vitória da ressurreição. Mas não existe Evangelho de Cristo sem a cruz do Calvário. Não existe ressurreição sem a cruz do Calvário. Como diz um escritor, um teólogo, Tomás Halick, ele diz que o ser humano só entende verdadeiramente a mensagem da ressurreição na medida em que antes estava disposto a viver nas trevas da sexta-feira da paixão. Portanto, não existe ressurreição, não existe a vida cristã sem entendermos o sacrifício e sem vivermos a cruz do Calvário. Como disse o apóstolo Paulo, se morrermos com ele, também com ele ressuscitaremos, também com ele viveremos. Possamos então viver o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça em oração e nós estaremos orando nesse momento pela sua vida. Pai querido, Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome porquanto o Senhor é bom. E o Senhor é bom e Teu amor é sem medida, Senhor. Obrigado porque o Senhor deu prova do Teu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor fez isso, ó Deus, por causa das nossas dores, por causa das nossas iniquidades. E sentindo aquilo que nós vivemos como gente, ó Deus, as nossas dores, inclusive a dor do desamparo, da angústia, da falta do cuidado, da rejeição. O Senhor é aquele que conhece-nos muito bem e sofreu na pele isso intensamente, muito mais do que cada um de nós, para nos resgatar, para nos socorrer no momento oportuno com Teu amor e com a Tua graça. Pai querido, nós Te agradecemos, louvamos o Teu nome, porque nós era para sermos abandonados pelo Senhor por causa do nosso pecado. Éramos para ser rejeitados por Ti, porque nós viramos as costas para o Senhor. Cada um se desviou pelo seu caminho. Por isso, a dor do Calvário foi sobre Cristo, para que nós pudéssemos ter vida e não sermos jamais rejeitados pelo Senhor. Mas para dizer também, Pai, a minha vida entrego em Tuas mãos. Cristo, a minha vida entrego em Tuas mãos. E assim, ó Deus, viver para sempre na Tua presença. Venha o que vier. Ó Deus, nos dá essa convicção de que em Cristo jamais somos abandonados. Jamais somos abandonados. E que a morte não nos tira do Teu amparo. E que a morte não nos tira do Teu cuidado. Porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos e para todos sempre. Pai querido, nós Te rogamos por aquele que ainda não abriu o coração para Jesus, que o Senhor visite o seu coração e que faça morada neste coração. Que esta pessoa entenda que sem o Senhor não é nada, somos nada, somos ninguém sem o Senhor. Mas a Tua graça revelada em Cristo Jesus veio para nos resgatar do nada, para sermos vidas que se rendem aos Teus pés e que estão seguras em Tuas mãos. Te rogamos por aquele que já sentiu a dor do desamparo, a dor da rejeição, e nós Te rogamos que o Senhor, com a Tua mão estendida, possa sará-lo, possa sarar toda a dor do desamparo, e saber que existe um Deus que cuida de nós. E por isso Cristo morreu, para que em Cristo pudéssemos ser para todos sempre amparados pela Tua presença, pelo Teu cuidado. Portanto, Senhor, sara, restaura, ó Deus, dá-nos a alegria
de que a morte da cruz não nos dá pavor, mas nos dá a certeza de um Deus que nos ama, de um Deus que ama-nos profundamente e que nos dá a vida em Cristo. Que assim seja, Senhor. Te rogamos pela vida de Aline Ludovico, que está fazendo mais um ano de vida hoje. Que o Senhor a abençoe, que abençoe ela, sua casa, sua família, todos aqueles que possam estar aniversariando neste dia. Que haja celebração de alegria mesmo em momentos difíceis, porque tem Deus presente na vida, porque tem a vida presente no seu coração. Que assim seja, para a glória de Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um abraço grande no coração. Deus abençoe cada um de vocês. Uma alegria tê-los aqui. E mesmo que à distância, mas unidos na mesma fé em Cristo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.